Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, graça e paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja com cada um de vocês. Eu sou o Davi Domenicali, sou pastor da Igreja Batista Fraternidade, também pela misericórdia do Senhor, sou teólogo de formação e leciono teologia uma vez ou outra, num seminário aqui, um seminário ali, né? Com a graça de Deus. E também conduzo esse simples canal aqui, o nosso canal Degustação Teológica, esse que você está agora. Antes de qualquer coisa, eu peço, por favor, dá um apoio pra gente, curta os nossos vídeos, dá sempre um joia, dá um like aí para aumentar a visibilidade do canal. É importante, às vezes as pessoas só assistem, mas não curtem, não dão um curtir, e isso faz com que o vídeo fique em baixa, né? E aí a gente não consegue ganhar mais visibilidade, ou nunca aumenta o número de visualizações, porque o vídeo, o YouTube entende que ele não é relevante. Bom, para alguns talvez não seja relevante, mas se está sendo relevante para você, dá um joia. Mas para dar um joia, você precisa também se inscrever no canal. Então peço que você se inscreva no canal, dá um joia e ajuda a gente também compartilhando. Compartilha esse vídeo com amigos, né? Pessoas da sua igreja. Fala, ó, meu, tem um canal aí que tem um curso básico de teologia, um curso introdutório, e vale a pena dar uma olhadinha e tal. E indica lá. Afinal de contas, esse canal é um canal de degustação. Você está experimentando, degustando um pouco da teologia, dos pensamentos cristãos, né, que envolvem o cristianismo, a fé e a vida como um todo, aqui nesse canal. E isso vai te dar um desejo, uma vontade de se aprofundar. É um gostinho de quero mais. Tá? Então aqui a gente dá o pontapé inicial, a gente mostra o caminho, as possibilidades. Por isso é um canal de degustação. E o resto é com você para você avançar, tá bom? Esse vídeo aqui é o vídeo do curso IBF, né? Nós estamos no curso IBF, o curso da Igreja Batista Fraternidade, e o curso básico de teologia, o curso de introdução à teologia, um curso introdutório, mas feito com muito carinho e trazendo aquilo que é muito relevante para te preparar melhor como obreiro, para te preparar melhor como cristão, tendo um pouco mais de conhecimento sobre a palavra de Deus e a teologia propriamente dita. Bom, para começar, nós vamos falar hoje sobre teontologia. Isso mesmo, teontologia. E o que é a teontologia, né? Primeiro eu vou dar a definição da palavra, o que é teontologia, tá? A palavra teontologia é a junção, né, de três palavras derivadas do grego. Theo, de theos, é Deus. Onto, que vem do grego, significa ser. E logia, de logos, que significa estudo ou um discurso racional sobre algo, discurso lógico. Portanto, a junção das três palavras, theos, onto, logia, vai formar a palavra teontologia, que significa o estudo sobre o ser de Deus. Ou, se você preferir, o discurso lógico sobre Deus, sobre o ser divino. Tá bom? Isso é o que significa teontologia e é a matéria que nós iniciamos hoje no vídeo número 1, a primeira aula de teontologia. É interessante que você entenda que o nosso curso básico, introdutório, aqui da IBF, a gente tenta seguir uma sequência, né? E essa sequência ela é lógica. Então é importante que você, antes de ver esse vídeo, se for possível, você veja os vídeos anteriores. Foram 6 vídeos, 6 videoaulas
é da matéria Bibliologia, matéria que falou sobre a estrutura da Bíblia, a formação do cânon, né? A autoridade das escrituras, sua inspiração, né? E tudo mais relacionado à sua estrutura. Então, vale a pena você dar uma olhada nas aulas anteriores, nos 6 vídeos, né? Para depois você vir para seguir na sequência assistindo as demais aulas, inclusive aqui a teontologia, ok? Bom, uma vez dito isso, nós vamos estudar então acerca de Deus, certo? Quem é Deus? O que ele faz? Qual a sua vontade? Como podemos conhecê-lo? Quais os seus atributos? Essas são as perguntas que vamos fazer e estudar sobre Deus. Agora, em primeiro lugar, nós precisamos entender que estudamos a partir da teologia cristã. Nossa cosmovisão é cristã. Portanto, nós estudamos Deus a partir das Escrituras. Por isso que eu falei sobre ver as aulas anteriores. Porque lá na bibliologia, naquela disciplina, nós estudamos sobre a inspiração divina. A Bíblia Sagrada, que está aqui, ó, palavra de Deus, é a revelação profética, é a palavra de Deus revelada a nós, inspirada pelo Espírito Santo, registrada aqui nesse livro. Então é importante que você entenda que tudo que falarmos sobre Deus é aquilo que o próprio Deus nos revelou. Não dá para saber nada sobre Deus se ele não nos revelar. E a palavra de Deus é, com certeza, o meio mais seguro para você conhecer sobre Deus. Ou seja, aquilo que Deus revelou de si mesmo por meio das Escrituras Sagradas. É o que nós vamos aprender aqui nesse curso. Quem é Deus, como ele é, o que ele faz, qual a sua vontade, como ele age, quais os seus atributos, seu caráter, sua personalidade, tudo aquilo que ele mesmo se revelou de si mesmo através da Bíblia, beleza? Lembrando que nós nunca saberemos tudo sobre Deus. Mesmo lendo a Bíblia, nós só temos como saber aquilo que ele revelou. Tem muita coisa que Deus não revelou, tem muitos mistérios ainda. Quando alguém chega e fala, não, já está tudo revelado sobre Deus, essa pessoa não está sendo honesta. Ela não está sendo honesta porque não é tudo que está revelado sobre Deus, não é tudo que Deus revelou. Tem coisas que ainda estão ocultas, tem coisas que ainda estão encobertas para nós, que talvez nós saberemos quando estivermos no plano da eternidade, na volta do nosso Senhor Jesus, quando ele nos levar para a glória com ele, talvez saberemos mais coisas. Talvez saberemos mais coisas, mas provavelmente, ainda assim, mesmo nos céus de Deus, provavelmente não saberemos tudo sobre Deus, porque Deus é criador e todo o resto é criatura, ok? Ok? E eu gosto muito, queridos, de um texto que está na Bíblia Sagrada, lá no Antigo Testamento. Eu gosto muito desse texto, eu sempre falo desse texto para os alunos, tá? Que está em Deuteronômio, lá no último livro da Torá, no último livro do Pentateuco, certo? Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Na NVI, Nova Versão Internacional, tá desse jeito assim. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Então eu gosto muito desse texto porque diz que as coisas reveladas que o Senhor revelou é para nós. As que estão encobertas, a que ele não revelou, não é para nós. É mistério de Deus, atributo de Deus. Ele revela o que ele quiser, ok? Então ele revelou a nós pelas Escrituras Sagradas
aquilo que é essencial, aquilo que é fundamental. E é a partir das Escrituras que nós estudamos sobre Deus. Ok? Muito bem, pessoal. E é interessante a gente saber também que a teontologia ela está dentro do escopo da teologia sistemática. Já vou falar sobre isso. Antes de eu falar sobre o que é a teologia sistemática e mostrar alguns exemplos de livros de teologia sistemática para vocês, eu quero antes pegar aqui uma Bíblia, a Bíblia que está na minha mão, você já viu agora há pouco, que é da editora Paulus. Tá vendo aí? Uma Bíblia da editora católica, né, da Paulus. Gosto muito dessa Bíblia aqui, que é a Bíblia da edição pastoral, a Bíblia pastoral, tá? E eu quero ler para vocês algo fundamental, um texto que é muito importante para o início das aulas de teontologia. Que falam de verdades absolutas para quem vai estudar as Escrituras e para quem se aproxima de Deus. Esse texto que eu estou lendo, lógico que está na versão, obviamente, da linguagem e versão da editora Paulus, da Bíblia da Paulus, tá? Nós já falamos sobre versões da Bíblia nos vídeos anteriores das aulas de bibliologia. Então você deve entender o que significa isso, né? A tradução é para o português, mas a versão tem a versão da Paulus, da Pastoral da Paulus, tem a versão da Nova Almeida atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil, tem a Almeida Corrigida Fiel da Sociedade Bíblica Trinitariana, aí tem a King James, aí tem a versão, nova versão internacional. São as versões que eu já falei nas aulas anteriores, tá? Mas é tudo Bíblia, palavra de Deus, o texto não muda, palavra de Deus, a Bíblia é uma só, ok? Muito bem. Então eu vou ler para vocês um texto que é muito importante para a nossa introdução nessa matéria, que está na carta aos Hebreus, Epístola aos Hebreus, no Novo Testamento, Hebreus capítulo 11, e o versículo aqui é o 6. Hebreus 11, 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem se aproxima de Deus deve acreditar que ele existe e recompensa aqueles que o procuram. Vou repetir. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem se aproxima de Deus deve acreditar que ele existe e recompensa aqueles que o procuram. Que texto maravilhoso, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a nossa explicação sobre Deus, é óbvio que ela não é desconexa, ela não é uma explicação louca, não. Ela está dentro do campo da fé. E dentro do campo da fé, da cosmovisão bíblica, teológica, cristã, judaico-cristã, ela tem toda a sua lógica. Portanto, tem lógica no que vamos falar. Nós trabalhamos com a lógica das Escrituras. Nós trabalhamos com a lógica da fé. Ok? Fique claro. Agora, é óbvio que é só a fé que faz você agradar a Deus, que te permite agradar a Deus. O texto diz isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, toda teologia, ela é parte, né, de um indivíduo que está estudando aberto para a fé, com compromisso da fé. Ok? Porque se alguém fala, olha, nem creio em Deus e vou estudar teologia, o seu estudo, em primeiro lugar, que é um estudo inútil para você, já que
Se você dizer que Deus não existe na sua concepção, né, numa cosmovisão ateísta, né, ou agnóstica, se você parte daí, não faz o menor sentido, porque você vai entender tudo como mito. Você vai entender tudo como lenda. Você não vai crer de fato nas narrativas bíblicas e não vai prosseguir de fato no estudo profundo das escrituras. Não vai se aprofundar de fato, não vai ter profundidade. Não vai conseguir ter profundidade, porque a base para estudar sobre Deus é crer em Deus. Então a teologia, ela nem discute se Deus existe ou não. Vamos discutir se Deus existe? Então vai lá para a filosofia. A teologia, ela parte já da convicção, não é nem pressuposto. Ela já parte da efetiva convicção de que Deus existe. Deus existe e Deus é. Ok? Inclusive o texto que nós lemos de Hebreus, aos Hebreus aqui, capítulo 11, versículo 6, ele está dizendo, sem fé é impossível agradar a Deus. Ele está dizendo, não há estudo, não há profundidade num estudante das Escrituras ou em alguém que busque a Deus sem fé. Não vai chegar a lugar nenhum. O cara pode fazer uma filosofia, estudar sobre as religiões no campo filosófico, ele pode estudar uma antropologia nos fenômenos religiosos a partir da antropologia, ele pode estudar sociologia falando do impacto da religião na sociedade, e ele pode fazer até uma ciência da religião ou ciências das religiões, que é um curso que tem também aí sobre religião, que ele vai estudar todas as religiões, o que elas creem, mas de uma narrativa, de um olhar de quem está narrando sobre as religiões, sem participar delas, sem participar da fé. O teólogo bom, queridos, é o teólogo que estuda de dentro. Ele faz parte daquilo que ele está fazendo, certo? Ele é um amante das escrituras sagradas, e não só isso. Ele tem uma comunhão com Deus, uma fé que o aproxima de Deus. É assim que se aprofunda nos estudos teológicos. Sem isso, é impossível. Eu já quero começar aqui, já mandando os dois pés no peito. Já viu essas expressões? Nossa, o cara já entrou com os dois pés no peito, mano. Dando voadora, é isso mesmo, dá uma voadora teológica aqui. Teologia é para quem tem fé. Quem não tem fé vai estudar outras coisas, porque aqui o ponto de partida é o próprio Deus. O ponto inicial, o pontapé inicial dos nossos estudos aqui é a certeza de que Deus existe, que Deus é, ok? E é interessante que Hebreus, eu estou aqui com o texto, ó, Hebreus 11, 6, ele vai dizer, sem fé é impossível agradar a Deus, e olha que lindo isso aqui, sem fé é impossível agradar a Deus, e quem se aproxima de Deus deve acreditar que Ele existe e é recompensador daqueles que o procuram. Que coisa maravilhosa. Então, não vem com essa conversa de é um pressuposto, né, que Deus existe, nós partimos de uma hipótese. Não, isso aí é ciência da religião, é antropologia, é filosofia, é sociologia. No campo da teologia, todo bom teólogo, ele tem a convicção de que Deus existe. Aí ele vai estudar dentro da sua condição humana, lógico, ele vai estudar os argumentos teológicos sobre Deus. Ele vai estudar aquilo que se pode conhecer sobre Deus usando uma metodologia. Lá na bibliologia, nas aulas anteriores, nós falamos sobre isso, que o livro, a Bíblia Sagrada, ela é inspirada pelo Espírito Santo e aí está a revelação divina, aí está a sua autoridade espiritual, aí está a sua revelação profética. E é por isso que temos que nos aproximar dos estudos das Escrituras com humildade, com oração, com temor, com reverência,
porque é um livro que contém revelação divina, profecia da parte de Deus. Então tem um lado espiritual. A Bíblia não é um livro comum como qualquer outro. Então tem um teor ali, um conteúdo totalmente espiritual, de revelação do próprio Deus para nós, através da ação do Espírito Santo sobre a vida dos homens que ele usou, para quem ele revelou. Ok? Mas para estudar isso, né, lá na frente nós vamos fazer umas 2 aulas, mais ou menos, sobre introdução à hermenêutica, tá? Introdução à hermenêutica bíblica, onde a gente vai aprender um pouquinho sobre interpretação dos textos bíblicos, sobre as dificuldades que temos para estudar os textos. Existem pontos difíceis, né? Inclusive eu quero até convidá-lo a assistir um podcast que eu participei recentemente falando sobre interpretação bíblica, né? No papo, o podcast... eu me esqueci do nome. É Papo Abençoado com o nosso amigo pastor Sandro, tá? É uma bênção. E aí tem no meu canal disponível, você pode olhar lá. Interpretação bíblica. Como interpretar a Bíblia, né, no podcast aí, Papo Abençoado, no meu canal Degustação Teológica. Ali você vai ver que eu respondo algumas perguntas e mostro aí, inclusive, sobre essa questão toda da interpretação, tá? Mas isso é mais para frente. Não é o foco aqui da matéria teontologia, tá bom? Bom, pessoal, aí eu disse para vocês agora há pouco que a teontologia, o estudo sobre o ser de Deus, ou uma palavra, um discurso lógico sobre Deus e sua essência, faz parte, está dentro do escopo da teologia sistemática. O que é a teologia sistemática? Dizem que é o carro-chefe da teologia. Diz que é a matéria que lança os fundamentos, né, de todo o entendimento teológico do pensamento cristão. O desenvolvimento dos termos teológicos como a Trindade, né, a economia da Trindade, todos os termos, né, de argumentação teológica que estudam sobre a Trindade está dentro da teologia sistemática. Inclusive, depois da teontologia, nós vamos seguir estudando sobre cristologia, o estudo sobre Cristo. Depois vamos estudar pneumatologia, o estudo sobre o Espírito Santo, ou paracletologia, é o estudo sobre o Espírito Santo, e outros estudos relacionados à teologia sistemática. Então, a teologia sistemática estuda os principais temas, não tenho sombra de dúvida, a teologia sistemática estuda sobre os principais temas da fé cristã. Os fundamentos teológicos estão dentro da teologia sistemática. Então, teontologia é uma das matérias estudadas dentro da teologia sistemática. Faz parte do campo da teologia sistemática, tá bom? É a sistematização de estudos sobre os temas fundamentais da fé, tá? Ok, pessoal? Inclusive, eu quero mostrar para vocês que não é barato montar uma biblioteca, mini biblioteca como essa que eu tenho aqui atrás, mas é importante que todos os alunos de teologia, se querem desenvolver, crescer, você precisa ler, tá? É importante que assista o vídeo, porque o vídeo é uma forma de orientar você. Essa aula tem o interesse de introduzi-lo nos temas e assuntos teológicos. Mas é uma das recomendações que todo professor de teologia faz, né, e todo pastor faz também. O pastor orienta que os cristãos estudam a Bíblia, né, sempre, e todo bom teólogo vai orientar o aluno que estude a Bíblia e também busque a leitura de livros que tratam dos temas da Bíblia e dos temas teológicos acerca da Bíblia. Ok? Então, a teologia sistemática,
Geralmente são livros caros, não são livros baratos. São livros de R$ 180 cada livro. Tem os mais baratos, tem os mais básicos, né? Mas uma teologia sistemática mais robusta, mais completa, ela custa aí entre 170 a R$ 220. Tem teologia sistemática de até R$ 240, né? Não é tão barato. Eu estou gravando esse vídeo para você, falando em valores, no ano de 2024. Nós estamos em abril de 2024, quando eu gravo esse vídeo para você. Então, falando de valores para você ficar atualizado em relação ao valor do livro, tá bom? Pode ser que em 2025, se o mundo não acabar, se Jesus não vier, né? Pode ser que esses livros estejam um pouco mais caros do que o valor que eu disse agora, tá bom? E nada melhor que o bom e velho livro impresso, né, irmãos? Eu acho que sim, o formato digital é bom, precisa existir o formato digital, até para guardar, para arquivar, é muito importante, mas eu não abro mão do bom e velho livro impresso. Então, graças a Deus pelas editoras que continuam publicando livros impressos e pelas livrarias que continuam vendendo e disponibilizando para nós todo esse material impresso. Então, o livro não precisa de energia elétrica, não descarrega a bateria, né? O livro você lê no trem, no ônibus, em qualquer lugar, né? É uma maravilha e é fácil de manusear. Você pega um marca-página, coloca lá onde você parou a leitura. É sensacional. Amo o livro impresso e, além disso, nos dá essa condição, essa beleza de termos, olha só, uma biblioteca, né? Só o livro impresso, queridos, pode nos dar essa condição aqui, ó, de termos alegria, de termos uma biblioteca na nossa casa ou de frequentarmos uma biblioteca. Só o livro impresso nos dá essa condição, tá? Então, o formato digital precisa existir, é importante se puder ter os dois, melhor ainda. Mas o livro impresso é maravilhoso, tá? E eu sou amante do livro impresso, tá? Eu acho que não só eu, muita gente. Agora vamos falar um pouquinho de teologia sistemática. Então eu vou mostrar para vocês alguns livros antes de eu seguir no assunto de teontologia. Eu vou mostrar para vocês primeiro uma teologia sistemática. Eu sou pós-graduado em teologia sistemática, tá? Sou bacharel em teologia pela Faculdade Teológica Sul-Americana. Tenho algumas pós-graduações. Entre as pós-graduações que eu tenho também a especialização em teologia sistemática. É uma das áreas também que eu me especializei, embora eu não atue tanto nela. Eu atuo muito mais na área da teologia pastoral, porque eu amo ser pastor, irmãos. Então me especializei muito, escrevi sobre pastoreio, palestro sobre pastoreio, lideranças, formação de igreja. Amo isso, me especializo nisso, tenho especialização em teologia pastoral, tenho especialização também em liderança cristã. Amo estas coisas, então eu me especializei muito nisso, mas eu não poderia deixar de me aprofundar um pouco mais numa matéria que eu amo muito, que me faz crescer demais como crente, como cristão, né, que é a teologia sistemática. Então, eu fiz uma especialização anos atrás, né, estudei, além da graduação, estudei mais um ano aí de especialização em teologia sistemática pela Faculdade Batista do Paraná, a FABAPAR, tá? E lá eu estudei com esse livro base aqui, ó. Olha só, pela editora AD Santos, tá vendo? O Zacarias Aguiar Severa, o autor, né? Que inclusive é um dos professores da FABAPAR. Tá aqui, professor Zacarias, que deu aula há muitos anos pela FABAPAR na área da teologia sistemática. Esse queridão aí, ó. Tá vendo? Aí, ó. Ele foi aí professor muitos anos de teologia sistemática pela Faculdade Batista do Paraná, tá? FABAPAR. E aí ele fez, a partir das aulas dele, o resultado das aulas dele de anos, na sua metodologia muito boa, ele resolveu escrever esse livro aqui, que tem mais ou menos aqui, tem 410 páginas. E ele publicou pela AD Santos, editora AD Santos, esse livro, Manual de Teologia Sistemática, tá? Muito bom, eu recomendo, um livro bom para introduzir você nos temas da teologia sistemática. Aqui você vai estudar teontologia, cristologia, pneumatologia, tudo isso, escatologia,
hamartiologia, soteriologia, tudo isso está dentro do escopo da teologia sistemática. Todos esses nomes esquisitos que estou falando são as matérias estudadas na teologia sistemática, tá? Inclusive, teontologia, que é o que a gente está dando introdução hoje. Bom, então fica aqui, ó, um livro que eu tenho, eu amo, tá? E fica aí de sugestão para você. Mas se você quer também um outro livro que eu recomendo, que é bom também, um livro básico também para te introduzir na teologia sistemática, nós temos esse aqui também, ó, que é da CPAD, mas é um livro muito bom, Teologia Sistemática, do Eurico Bergstein, tá? Muito bom, um livro também básico, ó, de teologia sistemática, mas é um livro muito bom, ele é excelente, tá? E ele tem aqui 368 páginas, tá? Essa obra aqui, maravilhosa, dá uma base boa, fala sobre todos os temas da teologia sistemática, tá? Muito bom, tá? Eu recomendo. Nós temos também, já um pouco mais completo, nós temos já a teologia do Richard Sturz, também tenho essa aqui, ó, pela editora Vida Nova, Teologia Sistemática do professor doutor Richard Sturz, foi professor ali na Faculdade Batista Teológica de São Paulo, né? E uma obra excelente, tá? Um bom trabalho o professor Sturz fez. Tá aqui, ó. Esse livro aqui já é um livro com, vamos olhar aqui, 816 páginas, tá? Tá aqui, Richard Sturz, muito bom. E aí nós temos 2 volumes de um batista clássico, esse aqui é bem mais clássico, né? Já é mais antigo um pouco, mas é sensacional, acho que vale a pena ter, a Teologia Sistemática do Strong, tá vendo? Augustus Hopkins Strong, pela editora Agnus. Lembrando que esse aqui, ó, já é 2 volumes. Olha o tamanho disso aqui. Eu não vou nem contar as páginas, porque isso aqui vai dar, sei lá quantas páginas. Isso aqui vai dar, só de um, tem 1918 páginas. Só esse volume aqui. 1918 páginas. Só esse volume. Esse aqui deve ter em torno das 1.200, 1.300 páginas. Deixa eu ver. Melhor confirmar, né? Não, essa aqui errei. Tem 812 páginas. Então, um tem 1.900 páginas, outro tem 812 páginas. Tá aqui, ó. Tá quase o dobro, né? E tá aqui, ó. 2 volumes. Teologia Sistemática, né? Os 2 volumes aí. Volume 1, volume 2, que é com a obra completa. E tá aqui na minha mão. Também tenho essa aqui, que utilizei também para fazer meus estudos na faculdade de teologia, quando eu me formei lá na graduação, lá anos atrás, né? E tem uma que eu amo, eu acho que a maioria, né, das pessoas da atualidade que estudam teologia hoje amam demais, o Millard Erickson, tá? Pela editora Vida Nova, que é essa belezinha aqui, ó. É um livro de, vamos ver aqui, 1.230 páginas. Um volume só de 1.230 páginas, mas muito completo. E ele dialoga com várias vertentes da teologia, tá? Então é um livro nesse sentido muito completo, tá? E muita gente gosta dele por isso, tá? Millard Erickson, pela editora Vida Nova, Teologia Sistemática, tá? Esse aqui, sensacional, tá bom? Então vou até pôr ele aqui, deixar ele aqui como fundo do nosso visual aí, tá? Bom, tem outros, tem o Wayne Grudem, vixe, tem vários. Tem o mais presbiteriano, que é Lois Berkhoff, né? Tem um monte. Se você procurar teologia sistemática, vai achar um monte de teologia sistemática. Tanto ou dogmática. Você vai encontrar alguns livros, principalmente na área do luteranismo e do catolicismo, com o tema dogmática cristã, ou dogmática católica, que é também teologia sistemática, tá? Então tem um monte. Eu indiquei alguns para você, lógico, os que eu tenho, né? E que vale a pena você consultar, tá bom?
se você puder. Mas vai devagar, porque dinheiro é dinheiro, tá? Mas a biblioteca é algo que você vai construindo aos poucos. Você não sai comprando 200 livros de uma vez, tá? Você vai aos pouquinhos adquirindo, paga um, termina de pagar, depois compra outro e vai agregando. Tá? Eu tenho, como professor de teologia e pastor, é necessário que eu invista nisso muito mais. Mas se você quer ter uma pequena coleção, você pode ter um livro de cada tema, um livro de teologia sistemática, um livro específico de hermenêutica, um livro de história do cristianismo, né? Um livro sobre bibliologia, né? Que é a introdução bíblica, o outro. Então você vai formando sua mini biblioteca, mas aí você pode escolher um só e colocando na sua estante, ao invés de ter essa biblioteca. Agora, se você ama ter uma biblioteca, né? Gosta de estudar, né? E mesmo que não vai dar aula de teologia, mesmo que não é um pastor, um teólogo, mas você gosta, se interessa, se aprofunda na leitura, então vale a pena, vai em frente, né? Tá bom? Mas fica aí as dicas, porque é importante que estude teologia e leia teologia. Estudando, ouvindo, assistindo aulas, ouvindo os vídeos e vendo os vídeos, mas principalmente lendo, porque agrega demais. Beleza? Bom, ficou aqui as dicas, expliquei o que é a teologia sistemática, mostrei exemplos de livro, dei dicas e falei que a teontologia é a matéria que nós começamos hoje, falando sobre o estudo sobre o ser de Deus e que nós vamos estudar a partir das Escrituras Sagradas somente o que Deus revelou, somente o que ele revelou, o que está oculto não é para nós. Já dei até o exemplo do texto de Deuteronômio 29, e também li para vocês Hebreus 11, capítulo 11, versículo 6, falando de que é necessário que tenhamos fé para agradar a Deus, e é necessário que aquele que quer se aproximar de Deus, quer se aproximar dos estudos sobre Deus, creiam que ele existe e é galardoador daqueles que o procuram, daqueles que o buscam. Ok, pessoal? Vamos seguir em frente? Então, a grande pergunta que fazemos na teontologia é: quem é Deus? Quais as suas características, seus atributos? Que ele revelou sobre isso nas Escrituras? Qual é o seu nome? Os nomes de Deus têm um nome específico? Não tem? O que ele faz? O que é que ele ensina? O que é que ele disse? Ou o que é que ele diz para nós? Né? Então, tudo isso está revelado na Bíblia Sagrada para a gente. E a teologia sistemática vai ensinando isso passo a passo, iniciando com a teontologia, para conhecermos sobre Deus. E é interessante a gente saber que nosso Deus, queridos, a primeira coisa que eu quero já apresentar para vocês é que nós somos monoteístas. Nós cremos num único Deus, tá? O islamismo é monoteísta, o judaísmo é monoteísta, o cristianismo é monoteísta. Nós cremos num único Deus. Mas nós cristãos cremos num Deus poderoso, tremendo, que é um Deus triuno. Ou seja, é um Deus único, mas que coexiste na sua essência em três pessoas distintas. Pessoa do Pai, pessoa do Filho, pessoa do Espírito Santo. Não são três deuses, não são. E aí está o grande mistério da Santíssima Trindade. Tá? É uma coisa misteriosa. A mente humana não tem a dimensão do ser de Deus. Mas o que ele nos revela nas Escrituras é exatamente isso. Que ele é um Deus triuno. É um só Deus, um único Deus, mas coexiste e se revela em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo, numa unidade perfeita. Então a primeira coisa que eu quero colocar aqui é que nós somos monoteístas, cremos no único Deus, mas o Deus cristão, o Deus que se revela na cosmovisão cristã, nas Escrituras Sagradas, Antigo e Novo Testamento, na revelação progressiva de Deus, ele se mostra um Deus triuno, ok? Isso é fundamental para a fé cristã. E é interessante que, então, nós cremos em Deus, o Deus, na pessoa do Pai, cremos em Deus na pessoa do Filho, cremos em Deus na pessoa
do Espírito Santo, tá? Lembrando, um único Deus, tá? Agora, já vou me aprofundar no tema da Trindade para você entender melhor, tá? Mas eu quero ler aqui para vocês alguns textos, quero que você me acompanhe. Vamos começar no texto de Mateus, capítulo 28, versículo 19, onde após a ressurreição, Jesus está com seus discípulos, dando testemunho de que ele ressuscitou. Ele aparece aos seus discípulos por 40 dias aproximadamente, dando testemunho de que ele realmente ressuscitou, que ele estava ali vivo, né? E aí ele ascende aos céus, aos olhos de todos. Antes dele subir para os céus, antes dele ser levado às alturas, antes dele fazer isso, ele dá as últimas instruções aos discípulos, para os discípulos irem e anunciar o evangelho a todas as nações e fazer discípulos do mundo inteiro. Isso está em Mateus capítulo 28, versículo 19, que diz exatamente assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Observe aí que é em nome, não é nos nomes, tá? Não é no plural, é no singular. Veja que o texto é muito claro. Batizando-os em nome. É um único nome. Do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, é um único Deus em nome. Não é nos nomes, tá? Não é no plural. Fique claro isso. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, é importante que quando a gente fale na igreja sobre a Trindade, a gente não cometa alguns erros de formalização da palavra, né? Às vezes eu vi já muitas pessoas, talvez na sua inocência, não é por mal, eu entendo, mas aqui na teologia o curso existe justamente para te ensinar o certo. Não é para você ser um implicante ou simples, tá? Mas é para você aprender o certo e se um dia tiver oportunidade, ensinar o certo para alguém. No momento certo, sem arrogância, sem soberba, na humildade, quando tiver uma condição, ensinar o certo para alguém, porque você está aprendendo. Uma das coisas importantes nesse texto que a gente vê, primeiro, é que o texto já mostra que existe um Deus triuno, porque você vai fazer discípulos e batizá-los nas águas em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então já mostra que é um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Ok? Agora, interessante é que aqui nós vemos que a forma correta de falar sobre Deus nesse sentido não é em nome de Deus o Pai, em nome de Deus o Filho, em nome de Deus o Espírito Santo. Isso seria quase falar que tem 3 deuses. Mas o correto é dizer: nós os batizamos em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Por quê? Porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Entendeu? Então não é em nome de Deus Pai, em nome de Deus Filho, em nome de Deus Espírito Santo. Isso não existe. Nós o batizamos em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Entendeu? Deus é triuno. Tá? Então esse texto nos revela isso. A grande comissão de Jesus nos mostra isso. Que no nome desse Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma Trindade Santíssima, é que as pessoas encontram a verdadeira essência do Criador. Ok? Muito bem. E para mostrar isso, mas claro, nós vamos ver que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Olha que texto maravilhoso que Paulo escreve a Tito. Na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 13, ele diz assim: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Tá vendo? Jesus Cristo é Deus. Esperamos a manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Paulo está dizendo com todas as letras que Jesus é o grande Deus e Salvador. Tá bom?
Mas nós vamos ver mais sobre os atributos de Jesus como segunda pessoa da Santíssima Trindade, como Filho, né? Lá na aula de Cristologia. Nós vamos ver o que é que Jesus faz que o revela como Deus, né? O que é que mostra que Jesus é Deus. Então, na aula de Cristologia, que é depois de Teontologia, nós vamos entrar na matéria de Cristologia, vocês vão poder estudar mais sobre Cristo, natureza de Cristo, união hipostática, né? A sua natureza humana, a sua natureza divina. Vamos estudar tudo isso em Cristologia, mas é na aula de Cristologia, ok? Aqui eu estou dando a introdução para mostrar para você que nosso Deus é triuno. É por isso que eu tenho que falar um pouco do Pai, eu tenho que falar um pouco do Filho, eu tenho que falar um pouco do Espírito Santo, para mostrar que nosso Deus é uma trindade santíssima. Ok? Muito bem. Nós vamos ver também que o Pai é Deus. Sim, o Pai, o Criador é Deus. Ok? E está em João capítulo 4, versículos 23 e 24. Olha o que está escrito lá. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade. Adorarão o Pai. Quem é digno de adoração é Deus. Só podemos adorar a Deus, tá certo? Então o texto diz claro, ó, adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então ele está dizendo que Deus é espírito, e ele está vendo que é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então ele está dizendo ao mesmo tempo que o Pai procura os adoradores, né? Os verdadeiros adoradores. E depois ele diz que é necessário que os adoradores adorem a Deus em espírito e em verdade. Então, o texto diz claramente que o Pai é Deus. Então, nós vemos aqui, né, no texto anterior, dizendo que Jesus é Deus e Salvador. Nós vemos agora o próprio Jesus agora ensinando, né, no Evangelho de João, as palavras de Jesus, dizendo que o Pai, que é a outra pessoa, é Deus, né? E nós vamos ver agora que o Espírito Santo é Deus, né? Vamos ver o texto que o Espírito Santo é Deus e nós vamos estudar melhor, tá? Essa questão sobre o Espírito Santo, o Espírito Santo como Deus, como a terceira pessoa da Santíssima Trindade, na aula de pneumatologia ou paracletologia, como você preferir. E é outra disciplina. Depois de Cristologia, nós vamos estudar pneumatologia, que é o estudo ou a doutrina do Espírito Santo, tá bom? E aí, olha o texto que diz aí sobre o Espírito Santo. Atos, capítulo 5, versículo 3 e 4. Diz assim. Então, perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo? Olha isso. A ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu da propriedade. Versículo 4. Ela não lhe pertencia e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Então ele está dizendo que se o Ananias aqui, um homem que mentiu sobre um dinheiro, né, que ele tinha vendido uma propriedade, ele foi mentir, dizendo que tinha pego pouco dinheiro, e não tinha a menor necessidade disso, mentiu gratuitamente. E ele é repreendido porque ele não levou a sério a verdade de Deus, a santidade de Deus, que Deus não quer ninguém com mentira na sua presença. Temos que ser sinceros. E é interessante que aqui o apóstolo Pedro, repreende Ananias. Né? Ele vai dizendo assim, você mentiu ao Espírito Santo. Mentiu ao Espírito Santo. Depois ele confirma, você não mentiu aos homens, mas sim mentiu a Deus. Tá vendo? Então, nós vemos aí que se mentiu ao Espírito Santo, mentiu a Deus. O texto já deixa isso muito claro. O Espírito Santo é Deus. Mentiu ao Espírito Santo. Pedro confirma, você mentiu a Deus. Então, mentiu para Deus, tá?
Então fique claro aí, eu mostrei nesses textos básicos que Deus é triuno. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Ok? Então, esse primeiro vídeo é para lançar luz a isso e para dar para você uma sólida visão da cosmovisão cristã de que o nosso Deus é triuno. E eu vou, então, agora apresentar para vocês um vídeo onde eu vou usar formas geométricas para deixar um pouco mais claro essa questão da Trindade. Esse vídeo já está disponível no meu canal nas aulas de discipulado cristão. Então eu extraí, tá? Eu extraí esse vídeo que eu vou te mostrar agora dessas aulas de discipulado cristão que eu havia gravado o ano passado. Mas eu vou disponibilizar junto aqui porque ela vai complementar o que eu estou dizendo com clareza. Veja até o fim, com calma, com paciência, que é para a tua formação, para o teu crescimento. E nas formas geométricas que eu vou usar, você vai entender melhor essa questão da unidade, né, de Deus na sua triunidade. Tá bom? Veja o vídeo e seja mais esclarecido. Depois que eu já vou terminar por aí, nesse vídeo, e aí você ficará aguardando a próxima aula de teontologia. Beleza? Fica com o vídeo, depois do vídeo a gente aguarda a segunda aula de teontologia. Deus te abençoe. Firme nos estudos, hein? Trindade divina, ou seja, a Santíssima Trindade. Ok? Nós vamos falar um pouco sobre quem é o nosso Deus. Tá certo? E vamos lá então. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o cristianismo é monoteísta, ou seja, é uma religião que fala e afirma e confirma que há um só Deus. Não é politeísta, né? Como muitas religiões que creem em muitos deuses. Não. A fé cristã, ela é monoteísta. A própria Bíblia Sagrada, tanto o Antigo como o Novo Testamento, afirmam que Deus é um só. Se você puder pegar sua Bíblia agora, nesse momento de estudo, e fazer uma leitura, lembrando que manusear a Bíblia, ler a Bíblia, faz você desenvolver o hábito de leitura e faz você também analisar os textos por si próprio e também crescer no conhecimento e na fé. Tá bom? Então valorize a Bíblia. Eu estou com a minha aqui, minha versão é NVI. Você pode ler numa outra versão, porque a Bíblia é uma só. Nós já falamos disso em vídeos anteriores. Mas na forma de gramática, né, de língua portuguesa, uma palavra ou outra pode estar um pouco mais atualizada, tá bom? Mas o texto é o mesmo, a Bíblia é a mesma, a palavra de Deus é uma só, tá? Então, se você abrir lá no Antigo Testamento, você lembra que tem o índice, tá? Caso você não esteja ainda familiarizado, você pode usar o índice da sua Bíblia para abrir os textos. Então, nós vamos ler agora Deuteronômio, capítulo 4, versículo 35, tá bom? Aí lá na sua Bíblia, se você precisar pausar o vídeo para procurar, fique tranquilo, depois você acompanha a leitura aqui. Aí você despausa o vídeo e acompanha a leitura, tá bom? Muito bem, caso você já tenha pausado, né, e queira acompanhar a leitura, Deuteronômio, capítulo 4, versículo 35, aqui no Antigo Testamento. Nos primeiros vídeos nós já falamos, né, o que é o Antigo Testamento, o que é o Novo Testamento. Lembrando que o Novo Testamento é a nova aliança em Jesus Cristo, ok? Diz assim o versículo 35. Tudo isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus e não há outro além dele. Que o Senhor é Deus e não há outro além dele. Então, o texto aqui do Antigo Testamento já afirma, esse é apenas um dos textos, tem outros textos que afirmam, tá? Mas eu estou dando esse como exemplo para você entender que Deus é um só. E o Novo Testamento, né, a Igreja de Jesus vai afirmar a mesma coisa, que Deus é um só. Então, se a gente ir lá para a carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios,
Se você conseguir abrir aí direitinho, e lá para a carta de Paulo aos Coríntios, no Novo Testamento, nós vamos ler o capítulo 8, versículo 6. Ok? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Você pode pausar o vídeo se precisar encontrar para acompanhar a leitura. Ok? Vamos lá. Achei aqui o capítulo 8 e o versículo 6, que diz assim. Olha só. Para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas, e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas, e por meio de quem vivemos. Ok? Então aqui ele coloca Jesus, e aqui já eu vou falar da Trindade, Jesus e o Pai, né, sendo o único Deus. Jesus, o Senhor, né, e aqui o Pai, Deus. Então, ele coloca Jesus, o Filho, em igualdade com o Pai, né, dizendo que há um único Deus. Ele apresenta Jesus e apresenta o Pai, né? Ele apresenta Jesus e o Pai. Olha só, vou ler de novo. Para nós, porém, há um único Deus, certo? Há um único Deus. Não tem dois, nem três, é um só. O Pai, de quem vem todas as coisas. O Pai, de quem vem todas as coisas. Do Pai, certo? E para quem vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por quem vivemos. Ou seja, do Pai vieram todas as coisas e nós por ele vivemos. Do Filho, Jesus Cristo, também vieram todas as coisas e por ele vivemos. Então, ele coloca aqui o Pai e o Filho, né, como um único Deus. Certo? Em outros textos você vai ver que agora ele vai dizer que há o Pai, Filho e Espírito Santo. Tá certo? Então, aqui nós já vamos vendo elementos da triunidade, trindade divina. Eu já vou falar sobre isso. Mas eu li esse texto porque ele confirma que há um só Deus. Beleza? Tem outro texto. Outra carta de Paulo. Aí no Novo Testamento você vai abrir aos Efésios, capítulo 4, versículo 6. Se você precisar pausar, tá? Você pausa para achar o texto. Achei aqui e vou ler para você, ou com você, caso você tenha já encontrado, pausado o vídeo, despausado e acompanhando a leitura comigo agora. Efésios, capítulo 4, versículo 6, diz assim: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Tá certo? Então, aqui ele confirma de novo que há um só Deus. Então, Antigo e Novo Testamento confirmam que há um só Deus. Mas no texto anterior que nós lemos, você percebeu que na carta de Paulo aos Coríntios ele já coloca Jesus e o Pai como sendo o único Deus. E por meio de quem temos todas as coisas, por meio dele, do Senhor Deus, em Cristo e na figura do Pai, vem todas as coisas, né? E também vivemos por ele, tá certo? Então, amados, nós vamos ver agora essa revelação que a Bíblia nos traz de um Deus só, porém, coexistindo em três pessoas distintas. É isso mesmo. Coexistindo em três pessoas distintas. Pai, Filho e Espírito Santo. Tá certo? Então, definir a Santíssima Trindade é afirmar um único Deus coexistindo em três pessoas distintas, sendo Pai,
Filho e Espírito Santo. Não é três deuses, não são, aliás, não são três deuses, porque isso seria um politeísmo e nós o chamaríamos de triteísmo, a ideia de três deuses, triteísmo. Mas o caso não é esse, o caso é uma triunidade. São três em um, não três deuses, mas três pessoas em um só Deus. Três pessoas em um só Deus. Pessoa do Pai, pessoa do Filho e pessoa do Espírito Santo, num só Deus. Ok? Muito bem. Antes de eu explicar a Trindade, primeiro eu vou ler textos que falam da Trindade, tá? Então nós vamos ver textos importantes, né, na Bíblia que vão mostrar aqui a triunidade divina. Por exemplo, vamos ver lá. Vamos abrir Mateus, capítulo 3, versículo 16 e 17. Esse é clássico, né? Evangelho de Mateus, no Novo Testamento, capítulo 3, versículo 16 e 17. Estou procurando aqui na minha Bíblia. Vamos ler juntos. Glória a Deus. Olha só. Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. Diz assim: Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, e naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz do céu disse: Este é meu filho amado, de quem eu me agrado. Algumas traduções vai dizer de quem me comprazo, né? Então, queridos e queridas que estão aqui acompanhando, veja que no batismo do Senhor Jesus, aqui, nós observamos que Jesus, ele inicia seu ministério aos 30 anos de idade e vai ser batizado, né? Quem batiza Jesus é o próprio João Batista, né? Ali no Jordão. E o texto diz que quando Jesus foi batizado, ele saiu da água, o Espírito Santo pousou, veio sobre ele. Tá vendo? Em forma de pomba. E uma voz disse: Aí está meu filho amado, em quem me agrado. Tem até um desenho aí, né, que você vai ver aí, uma mão sobre a cruz, certo? Uma mão sobre a cruz e depois uma pomba. Olha aí o desenho. O que isso mostra? Né? Mostra a triunidade divina, Pai, Filho e Espírito Santo. Tá certo? O Espírito Santo, ele normalmente é representado por uma pomba, né, na arte cristã, justamente por esse episódio do batismo de Jesus, que o Espírito Santo vem sobre ele e as pessoas têm uma visão, né? Talvez João Batista tenha uma visão do Espírito Santo vindo sobre ele como uma forma de pomba, né? E ele escuta uma voz dizendo: Aí está o meu filho. Então você vê que a unidade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, tá certo? Antigamente, né, lá no começo da igreja, houveram muitos debates sobre a triunidade divina, certo? Ó, se você quiser, enquanto estuda, pegar um cafezinho, uma água, tá? Eu tô aqui com a minha caneca da Igreja Batista Fraternidade, tá vendo? E tô tomando uma aguinha aqui para falar com você. Fica à vontade, viu? Que maravilha. Deus é bom. Bom, então, antigamente, né, lá no século III,
apareceu no século III, né? Estamos falando aí de 1700 anos atrás. A igreja passou por vários debates teológicos e a teologia foi se organizando, né? Ou melhor, ela foi sendo desenvolvida. Em momentos era para consolidar a fé, para fortalecer o pensamento cristão, ampliar o entendimento das Sagradas Escrituras e, ao mesmo tempo, combater as heresias. Heresia é o pensamento diferente daquele que os apóstolos ensinaram, ok? Então, o que acontece, queridos? Apareceu um bispo, que era bispo da igreja, mas era muito confuso, né? E hoje tem muita gente confusa ainda, né? O nome dele a gente conhece como Sabélio, tá certo? E o Sabélio, ele disse que Deus, ele se manifestava de três formas. Três formas. Mas Deus não coexistia em três pessoas. Ele dizia que o mesmo Deus, no Antigo Testamento, se revelou em espírito, nunca ninguém viu Deus, certo? E João, capítulo 1, versículo 18, no Novo Testamento, realmente diz que Deus, ninguém viu Deus. João 1,18. Diz que Deus é espírito, ninguém viu Deus. Mas o apóstolo João, na sua epístola, confirma no mesmo versículo. Porém, o seu filho nos revelou, né? Revelou esse Deus a nós. Tá certo? Então, nós olhamos em Jesus e vemos Deus em Cristo Jesus. Tá certo? Agora, interessante é o seguinte, que o que o Sabélio falava na sua heresia é que Deus, ele se mostrava Pai como Criador de tudo e veio ao mundo para salvar os pecadores, ele mesmo, e se materializou como Jesus. Depois que ele foi na cruz, ele mesmo ficou com a igreja, com o seu povo, por meio do Espírito Santo, que é ele mesmo. Ficou lá no meio do povo como o Espírito Santo, tá? Ou seja, na ideia dele é como se Deus fosse um ser que usasse três máscaras, ou criasse três personagens. É como se eu, David Domenicali, sou uma pessoa só, mas eu estivesse num palco e em cada momento eu fosse numa grande peça teatral, em três tomadas ou em três momentos, né? Eu aparecesse cada momento com uma personagem diferente, né? Você já viu aqueles filmes onde o mesmo ator ele faz 3 ou 4 personagens diferentes e aí você vai ver o mesmo ator, não é isso? Não tem isso? É como se fosse ali aqui na América Latina, por exemplo, eu esqueci o Roberto, né? Roberto Bolanos, se eu não me engano, que fazia o Chaves. Se eu errei o nome dele, você me desculpa, tá? Que fazia o Chaves, Chapolin e Chespirito, não é isso? Falando de uma coisa mais aqui a sul-americana, é como se o ser ali fosse o Roberto Bolanos e em algum momento ele vai e atua como Chaves, isso, né? Foi sem querer querendo. Daqui a pouco ele vai e se transforma, se revela como Chespirito, certo? E daqui a pouco ele resolve tirar a máscara de Chespirito, né, a roupa de Chespirito, a roupa de Chaves, e ele coloca a roupa do Chapolin Colorado, não contavam com as minhas astúcias, e aparece ali agora como Chapolin. Mas todos eles são o Roberto Bolanos, que se veste de personagens. O Sabélio entendia que Deus era assim. Por isso que ele, quando queria, né, antes de se manifestar como Jesus, ele vai e se veste como pai. Daqui a pouco ele tira a roupa de pai, ele vai lá e manifesta-se com a roupa de filho, que é Jesus. E daqui a pouco, né, depois que morre na cruz, ele vem e se manifesta com a roupa como Espírito Santo. E é o mesmo Deus
que não é triunidade, não é uma trindade, é um ser só que se manifesta de várias formas. Ao invés de pessoa, entra a ideia de forma, porque uma forma não é uma pessoa, ok? Como eu te disse, né? O Chespirito, Chapolin e Chaves são personagens. A pessoa é o Roberto Bolanos. E eles são personagens. Então, a ideia do Sabelli é que Pai, Filho e Espírito Santo eram personagens de Deus. Entendeu? Personagens do Deus, do único Deus. Isso foi condenado pela igreja no século III. Mas isso foi tão forte que muitos continuaram crendo dessa forma. E essa heresia tem vários nomes, tá? Porque outros foram abraçando a mesma ideia, e dessa ideia de Sabélio, né, muitos foram se apoiando. No início, eles eram os seguidores, né, de Sabélio, divulgavam ou difundiam o sabelianismo, né, que foi condenado pela igreja. Mas essa heresia é conhecida também como modalismo, né, ou cristianismo modalista. E atualmente é conhecido como um movimento unicista, né? E tem algumas igrejas que são adeptas desse unicismo, tá? Por exemplo, a Igreja Cristã Unida, né? Aqui, só falando do Brasil, por exemplo, tá? Tabernáculo da Fé, a famosa banda Voz da Verdade, que tem a igreja Ministério Voz da Verdade, pelo menos até essa data, né? Setembro de 2023, quando eu gravo esse vídeo, eles são unicistas. E isso já foi condenado pela igreja há muito tempo e é uma heresia, tá certo? O nosso Deus é revelado nas Escrituras Sagradas e se mostra um Deus único, porém em 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo, formando assim 3 pessoas em um só Deus. Pessoas, porque pessoas não são personagens, tá certo? Então, veja bem, queridos, quando Jesus foi batizado, nós lemos aqui o texto, ele entra na água, quando ele sai da água, vem sobre ele o Espírito Santo. Veja, não é a mesma pessoa, né? E a voz do Pai fala: aí está o meu filho, de quem eu me alegro, tá certo? Então nós vemos aqui a triunidade, né? Se você ver outros textos, tem muitos textos para mostrar aqui, né? Mas que falam da triunidade divina, tá certo? A própria forma de batizar, né? Se você abrir lá o próprio Evangelho de Mateus, o próprio Jesus Cristo vai ensinar a fazer discípulos e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Inclusive, você estudou sobre o batismo, né? A forma de batismo é trinitária, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, certo? Mateus capítulo 28, nós vamos ver aqui, Mateus capítulo 28, o versículo é o 19, que diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá certo? Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um Deus triuno. Tá certo, queridos? E nós vemos Jesus, né, o tempo inteiro orando ao Pai, né? E tem um texto muito claro de Jesus. Aliás, antes de ver um texto sobre Jesus, nós vemos inclusive na bênção apostólica. Você deve ter percebido, você que é novo convertido, que a gente termina o culto lá na Batista e a gente ministra a bênção apostólica, né? Alguns pastores gostam de falar assim: nós vamos impetrar a bênção apostólica, não é isso? E se você ler a segunda carta de Paulo, quer procurar aí no seu texto? Você pode sempre pausar quando eu der uma referência para você ler comigo, tá bom? É bom você ler a Bíblia, viu, querido? Desenvolva esse hábito de examinar as Escrituras, tá? Ó, segunda epístola de Paulo, tá? Segunda carta de Paulo
aos Coríntios, capítulo 13. Vamos ver aqui. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. E nós vamos ver aqui o versículo 14, tá certo? Segunda Coríntios, capítulo 13, versículo 14, que diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. É uma saudação, tá certo? E uma saudação trinitariana, ok? É a triunidade divina. 3 pessoas que formam um só Deus. E isso é o mistério da Santíssima Trindade. Não cabe na razão humana. Isso aí é fé e é revelação divina pelas Escrituras. Ok? E é interessante, né, que nós estávamos falando do próprio Senhor Jesus falar que ele iria rogar ao Pai. Veja, é o Senhor Jesus, que é uma pessoa da Trindade. É uma pessoa dessa triunidade. Dizendo, eu vou rogar ao Pai, que é outra pessoa, para ele enviar um outro Consolador, que é o Espírito Santo, que é um outro. Ele mesmo disse, não sou eu, nem é o Pai, é o outro ajudador. O Espírito Santo que é chamado, né, no texto original de Paráclito, aqui, né? Paráclito. E nós vamos ler, Paráclito é a ideia de o auxiliador, que as nossas traduções colocam o Consolador. O texto é Paráclito, tá? Dá a ideia de alguém que vai te auxiliar, estar junto com você na caminhada de fé. Essa é a função do Espírito Santo. Ok? Então, João, vai para a sua Bíblia, Evangelho de João, é o 4º Evangelho, capítulo 14. Né? Como é gostoso ler a Bíblia, né? Aprender com as Escrituras. João, capítulo 14, versículo 16. Certo? Diz assim, ó. João 14, 16. Se você pausou, pode despausar e a gente lê junto. Diz assim: e eu pedirei ao Pai. Tá vendo? Jesus falando, Jesus, pedirá ao Pai. É uma pessoa pedindo a outra pessoa. Falando com outra pessoa. Se comunicando. Imagina Deus falando com ele mesmo. Não faz sentido, né? Uma só pessoa, né? Então são 3 pessoas, ok? A pessoa do Filho, Jesus, falando com a pessoa do Pai. E eu pedirei ao Pai. E ele lhes dará, ele, o Pai, lhes dará outro conselheiro. Ou outro consolador, dependendo da tradução bíblica. Né? Ou outro ajudador, que o termo aqui original é Paráclito, tá? Para estar com vocês para sempre. E aí no versículo 17 ele diz, o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Então, Jesus está dizendo o seguinte, que ele havia de enviar, o Pai haveria de enviar o Espírito Santo sobre a igreja, sobre os discípulos, para fortalecer a igreja e fazer com que a igreja andasse firme, confiante, vencedora. Essa é a função do Espírito Santo na nossa vida. Tá certo? Então, queridos, fica muito claro nesse texto Jesus dizendo aos seus discípulos que ele irá rogar ao Pai para ele enviar um outro Consolador. É claramente triteísta, olha eu falando heresia, tá vendo? Olha. Trinitariano. É totalmente trinitariano e não triteísta, tá? Não são 3 deuses, lembre-se. Se você disser que são 3 deuses, você está cometendo o pecado de uma heresia. Você estaria dizendo que há 3 deuses ao invés de um Deus só. A Bíblia confirma que há um só Deus. Lembre-se que nós começamos o estudo lendo isso. Antigo e Novo Testamento confirmam que há um só Deus. Tá certo?
Mas toda a Escritura mostra também que esse um só Deus, ele coexiste em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, numa unidade. Três pessoas que formam um, como diz aí o desenho. Olha o desenho, três que formam um, né? Glória a Deus. Vocês estão entendendo? Tá claro? O Antigo Testamento, né, já deixava isso muito claro. O Antigo Testamento, lá na criação, né, a gente já via, né, essa expressão trinitariana, né? Quando você vai lá para o livro de Gênesis, vai lá para o primeiro livro da Bíblia, rapidinho, tá? Vai ficar mais interessante ainda, porque daqui a pouco eu vou usar figuras geométricas para você compreender um pouco mais a questão da Trindade. Para você entender, visualizar uma imagem e compreender a Trindade por formas geométricas que te auxiliarão a entender melhor esse conceito de 3 em 1, tá bom? 3 que formam 1, né? Vamos lá, Gênesis capítulo 1, aqui no versículo 26, olha isso, Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, versículo 26. Isso aqui é o Antigo Testamento, é lá escrito por Moisés, né? 1500 anos antes de Cristo, né? E aqui Deus já dava essa revelação a Moisés, que registrava. Lembre-se que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Sob a influência do Espírito Santo, Moisés, com a revelação que recebeu do Senhor, ele escrevia, né, dizendo como o Senhor fez o homem, a sua imagem e semelhança, né? E aqui há um diálogo na criação, né? Gênesis 1, se você quiser achar, dá pausa. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 26. E vamos ler aqui. E diz assim, ó, o texto. Então disse Deus, olha, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Veja, é plural. Façamos. Ele não está sozinho criando. E João capítulo 1 vai dizer que o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. João capítulo 1, depois você vai na sua Bíblia, leia João capítulo 1 inteiro. E você vai ver que no princípio o verbo ou a palavra era Deus e estava com Deus. Era Deus e estava com Deus, mostrando que Jesus estava com o Pai, que é Deus, e ao mesmo tempo Jesus é Deus. Não é tremendo isso? Não é um mistério que a tua mente, a minha, não pode alcançar. Glória a Deus por isso. Não é verdade? E aí, o texto aqui no Antigo Testamento já dava indícios da Trindade. Só que é só lá no Novo Testamento que isso fica muito claro através de Jesus. Entendeu? Então, aqui no versículo 26 diz, então disse, façamos o homem. Deus disse, façamos, no plural, o homem à nossa imagem e semelhança. Então, nós já vemos aqui que Deus estava ali na Trindade, na triunidade, Pai, Filho e Espírito Santo, criando todas as coisas. Certo? Então, nós vamos. Você pode pegar esse texto e ler depois o Evangelho de João, capítulo 1, dizendo que no princípio era o Verbo, ou a palavra, que é Jesus, tá? A palavra encarnada é Jesus. Era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E todas as coisas foram criadas por ele. E sem ele, nada existiria. Está escrito isso lá em João 1. Leia o capítulo inteiro. Você vai ver que fala de Jesus, que estava aqui no versículo 26 de Gênesis, capítulo 1. Ele estava criando o mundo junto com o Pai e com o Espírito Santo. Tá certo? Tá bem claro isso para você? Espero que sim, né? Tá certo? Então, Jesus é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus. Tá certo? No decorrer da sua caminhada na fé, você vai aprender muito mais. Haverá na nossa Igreja Batista outros momentos de estudo, né? Sempre temos momentos de estudo
domingo sempre pregamos a palavra, você aprende muito, né? E às quintas também temos o estudo da palavra, onde você aprende muita coisa. Por isso, conforme está lá no vídeo que você assistiu sobre a igreja, vídeo anterior, a igreja é importante. Ela te ajuda a crescer na graça, na fé, no conhecimento e no amor e nas boas obras. Então, se envolva com a igreja para você crescer um pouco mais. Tá bom, querido? E querida, Deus abençoe. Agora, vamos então refletir. Primeiro, alguém vai dizer, mas pastor, eu procurei a palavra trindade na Bíblia e não achei. Você não vai achar porque essa palavra é uma expressão teológica. Ou seja, ela é desenvolvida a partir dos textos bíblicos. Quem é o autor da ideia, né? Do termo, da ideia não, perdão. Não é uma ideia, a ideia é quando eu invento algo, né? Quem olhou a Bíblia, estudou a Bíblia e falou, caramba, tem uma triunidade aqui, né? E desenvolveu um termo, uma expressão para explicar o que é esse Deus único que se manifesta em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Como é que a gente explica isso? Como é que a gente utiliza um termo, né? Que expressão eu posso usar para falar dessas 3 pessoas distintas, que não são a mesma, mas ao mesmo tempo estão unidas e formam um só Deus, é um Deus só. E aí o Tertuliano, do século II, ele disse, já sei, é uma triunidade. É um Deus único em 3 pessoas. São 3 pessoas distintas que formam um só Deus. Ou seja, é um único Deus que coexiste em 3 pessoas distintas. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, ele forma o termo, ele desenvolve o termo para explicar esse texto bíblico. O termo em latim é trinitas, né? Que é trindade, né? Triunidade. Você pode falar trindade, tá? Por isso que nós somos trinitarianos e cremos na Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Ok, queridos? Então, qual foi a base, a fonte para Tertuliano desenvolver esse termo? A própria Bíblia, como nós estamos fazendo agora. Nós chegamos em Tertuliano agora, você percebeu? Mas, ó, a Bíblia já estava falando da triunidade aqui, nos textos. O Tertuliano só desenvolveu um termo para explicar o que o texto bíblico estava dizendo. É isso que a teologia faz. A teologia, ela utiliza termos, ela desenvolve expressões para explicar de forma sucinta, sistemática e organizada aquilo que a Bíblia Sagrada nos revela. Tá bom? Beleza, pessoal? Bom, é isso. Então vamos agora pensar em Deus através de uma maneira mais didática, tá? Vamos imaginar aqui um triângulo. Não quer dizer que Deus tem a forma de um triângulo, tá? Pelo amor de Deus. É só uma forma geométrica para você entender melhor esse conceito. Então, veja aí, você tem a imagem de um triângulo. Tá vendo aí um triângulo? Muito bem. Tem quantos triângulos aí? Um só. Percebe? Só tem um triângulo. Você vai falar, cara, é um triângulo. Ok. Mas esse triângulo, você percebeu que para ele ser um triângulo, ele precisa de 3 retas unidas e iguais. Veja bem. Agora, olha essa imagem, olha lá. Reta 1, reta 2 e reta 3. São 3 linhas, tá vendo? 3 linhas retas iguais e unidas para formar um triângulo. Observe agora nessa outra imagem, se você separa um pouquinho, se você afasta a linha 1, a reta 1, das demais retas, ou você afasta todas elas, né, uma da outra, você perde a característica de um triângulo. Deixou de ser um triângulo. É uma imagem deformada agora, mas não é mais um triângulo completo, porque as retas que são iguais, né, estão afastadas umas das outras.
Observe agora nessa outra imagem que só a linha 1, só uma das retas, não forma o triângulo. Tá vendo? Nem a reta 1, sozinha, ela é só uma reta. Ela não é um triângulo. Se você pegar a reta 2, é a mesma coisa. Olha a reta 2. Sozinha, essa reta 2, essa linha reta, ela é só uma linha reta. Ela não é o triângulo. A reta 3, a mesma coisa. Sozinha é só uma linha reta, não é um triângulo. Você percebe que esse conceito geométrico do triângulo, você pode entender o que é a trindade? Então imagina agora esse triângulo, substituindo os nomes de reta 1, reta 2 e reta 3, ou linha retas, né? Substitui agora pelo nome Pai, Filho e Espírito Santo. Observe só então que da mesma forma no triângulo, que a linha reta, né, número 1, não pode estar separada da linha reta número 2, não pode estar separada da linha reta número 3, porque senão deixa de ser um triângulo. Da mesma forma nosso Deus, queridos, é um só Deus, mas está unido. Pai, Filho e Espírito Santo estão unidos, são inseparáveis, inseparáveis. É um único Deus, em 3 pessoas distintas. Pai, Filho e Espírito Santo. Assim como um triângulo precisa de 3 retas iguais. E são distintas, são 3 retas, não são as mesmas retas, porém são iguais. Assim, nosso Deus, né? O Pai não é o Filho não é o Pai não é o Espírito Santo não é o Pai, o Espírito Santo não é o Filho não é o Espírito Santo. Mas a unidade dos 3 formam o mesmo Deus, são o mesmo Deus. Da mesma forma que a reta 1, a reta 2 e a reta 3 não são as mesmas retas no triângulo, mas unidas formam o triângulo. Você entende? Então, assim você pode entender a triunidade, tá? Pensando nessa mesma ideia racional, né? Do triângulo em forma geométrica. Nosso Deus é um só. O Pai, Filho e Espírito Santo não são os mesmos, porém são iguais em proporção, tamanho, poder, divindade. Veja que no triângulo as retas são todas iguais, nenhuma é maior que a outra, são dos tamanhos iguaizinhos. Assim também é o Pai, Filho e Espírito Santo, né? São iguais em tudo, em proporção, em divindade, tá certo? E estão unidos, não podem se separar. Ok, queridos? Bom, eu espero aí que você possa ter entendido melhor com essas imagens geométricas